Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação e principalmente comente o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta, não só nos nossos vídeos como nas nossas lives aqui também. É sempre muito importante a opinião a opinião que vem de você que está acompanhando o nosso conteúdo aí do outro lado, tá bom? Já somos mais de 15 mil inscritos, então se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se aí para dar uma força pra gente, beleza? Pessoal, passando rapidinho aqui para fazer um boletim sobre uma manifestação oficial do presidente Romildo, que falou aí nos últimos dias sobre o ambiente, principalmente do Grêmio, e falar sobre dois jogadores que estão tendo seu nome especulado aí para uma possível saída do Grêmio no ano de 2022, entre eles o Douglas Costa, tá? Bom, vamos começar pelo presidente Romildo, porque houveram algumas manifestações aí, principalmente logo depois do jogo do Bahia. O presidente Romildo fez questão de ressaltar que o ambiente é muito bom. O presidente Romildo até falou a seguinte frase, que o presidente entende que internamente existe um ambiente de mobilização, mas que talvez não seja resultado suficiente no campo, mas que há um ambiente de todo mundo caminhando para o mesmo lado, de todo mundo sair dessa situação. Falou mais uma vez que o ambiente é muito bom e teve uma frase para mim que ficou muito marcada, e parece que até o próprio Grêmio começou a entender que sim, a situação ela está praticamente irreversível, que é a seguinte: se o Grêmio for rebaixado, todo o trabalho que a gente tem de 7 anos ficará marcado pelo rebaixamento. Essa é uma frase que mostra muito mais do que a obviedade. Afinal de contas, é óbvio que se o presidente Romildo for o responsável pelo rebaixamento do Grêmio, tudo aquilo que o presidente fez de bom vai cair por terra. Agora, pela primeira vez, talvez o Grêmio externamente aceite a situação de rebaixamento. Já houveram aí algumas manifestações, o próprio Denis Abraão falou após o jogo contra o Bahia que, olha, a gente tenta no discurso, mas não, o próprio Denis Abraão falou, não sabemos mais o que fazer. Então, externamente, a situação do Grêmio está bem depressiva, digamos assim, a galera está começando a entender que, de fato, a situação está muito difícil. E falar sobre exclusivamente dois jogadores que estão com a sua saída especulada, tá? A gente publicou ontem um vídeo aqui no nosso canal que deu até bastante visualização, muito obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou nosso conteúdo, sobre uma possível lista de dispensas de alguns jogadores que teriam pedido para deixar o Grêmio. Pois bem, o empresário de um desses jogadores ligou pra gente, o empresário do Fernando Henrique, e disse que por parte do jogador não existe nenhum pedido de saída, não existe nenhuma vontade de saída do Fernando Henrique, mas que o Grêmio ainda não se posicionou sobre nada e o jogador e o seu representante não sabem a vontade do Grêmio. Vale lembrar que o Grêmio vai ter uma queda de receita gigantesca, no mínimo 65 milhões de reais que o Grêmio vai perder se cair para a Série B só em questão de cota de televisão. Essa queda de valor pode ficar ainda maior, essa queda de receita pode ficar ainda maior, o Grêmio pode entrar numa situação financeira caótica. Então o empresário do Fernando Henrique diz o seguinte: olha, a gente não sabe o posicionamento do Grêmio, mas por parte do jogador não existe nenhum pedido de saída. E sobre outro jogador, que agora sim, essa notícia reverberou, aí pegou muita gente de surpresa, porque de fato talvez todo mundo esperasse que essa situação fosse ser definida após um possível rebaixamento matemático do Grêmio. O Grêmio está muito próximo de ser rebaixado, mas ainda não está matematicamente rebaixado. Existe possibilidade matemática do Grêmio sair dessa situação, que é o nome do Douglas Costa. O Douglas segundo informações da Rádio Gaúcha, o Douglas já estaria aí com os seus empresários pensando num outro rumo para 2022. A informação que a gente tem é a seguinte, olha só: por parte do Douglas, não existe ainda nenhuma movimentação. Que o Douglas fez muita força para voltar, o Douglas abriu mão de muito dinheiro, e o próprio Douglas já disse publicamente que não tem o desejo de sair. Agora, como eu falei antes, existe uma situação envolvendo o Grêmio. Por quê? O Douglas hoje, ele tem um salário que é base mais produtividade. Ele ganha em torno de 800 mil reais, que é o salário fixo dele, e mais alguns bônus para produtividade que podem atingir a casa de 1,5 milhão. Mas, trabalhando com um número de 800 mil, que é o salário base, pode ser que até mesmo esse salário fique acima da realidade do Grêmio, caso o Grêmio caia. Então existem algumas situações, por exemplo, tá? Por exemplo, questão de queda de receita, como eu falei, de televisão, rescisões de contrato, muito jogador com contrato longo do Grêmio vai ter que sair para o Grêmio adequar a folha, patrocínios que vão mudar de valor, vendas de jogadores que vão ser menores, obviamente o valor de mercado desses jogadores vai cair caso o Grêmio seja rebaixado.
Então, assim, existem muitas situações que podem combinar com que até mesmo o salário base do Douglas Costa de 800 mil seja considerado muito alto para a realidade do Grêmio. A gente está falando que o Grêmio possa aí ter uma situação de uma folha de 4 a 5 milhões, contando com as rescisões de contrato. Então, talvez o elenco de 2022 tenha uma folha salarial de 3 ou 4, já que a queda é muito grande. O Grêmio hoje tem uma folha de 14 e tem apenas pouquíssimos jogadores, em torno de 4 a 7 jogadores que têm contrato até o fim do ano. Então a situação financeira pode fazer com que de fato o Grêmio entenda que a saída do Douglas é o melhor para o clube no momento. Mas a informação que a gente tem é que pelo lado do jogador não existe desejo de saída. Que a tendência é que, se depender exclusivamente do jogador e o Grêmio conseguir, digamos assim, adequar o que o Douglas ganha, que deve cair também, claro, com rebaixamento, não vai ser um salário de 800 mil, mas se conseguir adequar essa parte financeira dentro do que cada parte quer, obviamente o Douglas vai ficar. Mas é aguardar a cena dos próximos capítulos, porque de fato existe aí muita indefinição. Lembrando, o Grêmio pode ser matematicamente rebaixado contra o São Paulo. Para isso precisa ter algumas combinações de resultados, são muitas, mas o Grêmio pode ser matematicamente rebaixado contra o São Paulo. Caso não seja rebaixado matematicamente contra o São Paulo, contra o Corinthians, por exemplo, se o Grêmio perder os 2 jogos e aí sim a situação fica irreversível, o Grêmio será rebaixado para a Série B contra o Corinthians, tá? Mas tem toda uma situação ainda, tem 3 rodadas de Campeonato Brasileiro para ver, tem questão de rescisão de contrato contra os jogadores, enfim. O que a gente sabe é o seguinte, que nesse momento a situação do Douglas não é uma prioridade. Por quê? Porque o Douglas tem contrato de empréstimo com o Grêmio até metade de 2022 e existe um contrato de gaveta, ou seja, caso a Juventus opte por não ficar com o Douglas Costa ao fim desse período de empréstimo, automaticamente se renova um contrato, se assina um contrato que já está formulado para ser até dezembro de 2023 com o Douglas em definitivo no Grêmio. Então existe essa situação que já está alinhavada, claro que os números vão ter que se adequar caso o Grêmio caia para a Série B, mas essa é a situação envolvendo o Douglas Costa. Essa informação pegou muita gente de surpresa, a gente foi conferir e é isso que a gente tem de informação para vocês, tá bom? E um último questionamento para você, torcedor gremista. E aí? O que você faria para tentar salvar o Grêmio nesses 3 últimos jogos? Traria um novo técnico? Ficaria com o Mancini? Qual seria essa escalação? Comenta aqui embaixo que a gente está muito curioso para saber. Valeu? Grande abraço, tamo junto, até a próxima. Tchau!